Gente, estávamos orando aqui na sexta-feira, pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor nos trouxe essa palavra. Está lá em Isaías capítulo 49. Abra a sua Bíblia. Isaías 49. Essa palavra o título dela é assim: tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Então vamos ler aqui. Conseguiu achar na sua Bíblia? Sempre procure trazer a palavra, né? Então está escrito assim: ouvi-me, terras do mar, versículo 1. E vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inutilmente, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido, não ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, porque és fiel, do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede.
a calma, nem o sol os afligirá, porque dele se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Diga: dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: ó Senhor, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Olha essa promessa. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Amém, queridos? Como eu falei para vocês, eu estava ali na sexta-feira, um tempo de oração, e o Senhor falou justamente de compaixão. E o texto aqui, Isaías, está relatando e falando sobre a vida do Senhor Jesus. Deus, Ele escolheu Jesus para vir a essa terra, para morrer por mim e por você, para abrir o caminho da salvação a nós. Amém, queridos? E é isso que Ele faz nessa noite. Ele tem compaixão de ti. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Senhor diz que Ele tem compaixão das tuas dores. O que é a compaixão? É sentir a dor da outra pessoa. Então o Senhor sente a tua dor. O Senhor sabe aonde está apertando o seu calo nessa noite. O Senhor sabe aonde está a sua dificuldade, aonde você não consegue romper, aonde você tem uma luta para vencer e não consegue. O Senhor sabe todas as coisas. Por mais que aqui o trecho está falando sobre o Salvador que viria, sobre o Senhor Jesus que viria, nós podemos fazer uma aplicação prática para a nossa vida. E aqui nós vemos no primeiro versículo que ele diz assim: o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ele diz assim que Ele conhece você desde o ventre da mãe, e Ele te conhece pelo seu nome. Amém, queridos? Então não pense que você é uma pessoa desprezada por Deus, porque Ele já te conhece. Aí você vai dizer assim: mas pastor, o senhor sabe que a minha vida inteira eu passei lutas, eu passei dificuldades. Eu quero dizer para você que se Deus, Ele falou ali no versículo 15, que pode até uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, do seu filho que mama. Ele diz assim: porém eu todavia não me esquecerei de ti. Amém, queridos? Então o Senhor não esquece você. O Senhor jamais esqueceu. E há algo assim que o Senhor tem com os órfãos e com as viúvas. Quem é viúva aqui? Tem alguma viúva no nosso meio? Levante sua mão, quero te conhecer. Tem ali uma senhora viúva. Quem é órfão de pai aqui? Né? Órfão de pai. Tem bastante gente. Sabe, Deus tem algo com você, porque eu também fui órfão de pai.
quando perdemos nosso pai com 10 anos de idade. A partir dali nós vimos assim o cuidado do Senhor para conosco. Éramos uma escadinha lá em casa, 8, 10, eu, 8 meu irmão. Meu irmão é esse cara de preto que anda lá atrás, ó. Esse que está lá. É o Marco Dalbelo. E ele tinha 8 anos de idade, eu tinha 10 e minha irmã tinha 13. Ela ainda não está no caminho do Senhor, mas temos orado para que as escamas dos olhos dela caiam por terra. Então, nós vimos assim o cuidado de Deus sobre nós. A minha mãezinha está aqui hoje, cadê ela? Está lá atrás da minha mãezinha lá, quem não conhece ela. É a obreira Doroti aqui da igreja. Então, ela nos criou em cima de uma máquina de costura. Ela criou todos os filhos, não abandonou os filhos. Hoje você vê assim as pessoas abandonando o filho como se abandona um animal. Então, quando nós vemos aqui que o Senhor, Ele te conhece pelo teu nome, amém, querido? Ele sabe quem é você. Agora, você sabe quem é você para Deus? Quem é você no reino de Deus? Você sabe quem é você? Você já tem essa identidade definida? Você já sabe quem é você no reino? Se você não sabe, ore a Deus, Ele vai te mostrar. Porque enquanto você achou que estava sozinho, o Senhor te carregava no colo. O Senhor carregava você no colo. Ele levava você nos momentos mais difíceis, né? Tem até um filminho que passa na internet, um homem caminhando ao lado do Senhor Jesus, né? Na realidade ele está caminhando ali na praia, ele acha que ele está sozinho, mas ele vê 2 pegadas, e aí lá na frente o Senhor, depois passa um tempo, ele vê só uma pegada, que era a pegada dele, ele achou que era dele, mas lá na frente, quando ele teve encontro com Deus, e o Senhor falou para ele: no começo eram 2 pegadas, porque você achou que estava sozinho, mas eu estava ao seu lado, sempre estive ao seu lado. E depois, quando você entregou sua vida a mim, você não andou mais sozinho, porque eu te carreguei no colo, por isso você viu só uma pegada na praia. Assim é a sua vida. O Senhor está contigo nos momentos mais difíceis, nos momentos que você acha que Ele te abandona, é naquele momento que Ele te toma no seu colo, e Ele diz assim, que Ele te conhece desde o ventre da mãe. E Ele diz assim no verso 2: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão se me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Sabe isso? No tempo certo Deus vai te usar para você ganhar muitas pessoas para o reino dele, amém, queridos? No tempo certo. Deixe Deus trabalhar na sua vida. As lutas que vêm na nossa vida são lutas para o nosso crescimento espiritual, amém, queridos? Você sabe que se você é uma pessoa que não passou um deserto ainda na sua vida, se você é uma pessoa que não teve dificuldades na sua vida, como que você vai poder contar experiências para a pessoa se você só ouviu pela Bíblia? Não, a Bíblia, ela fala que o Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos ainda não foi encerrado. Sabe por quê? Porque os atos são meus e são teus. Nós estamos escrevendo a Bíblia hoje. A Bíblia são os testemunhos que você dá no reino de Deus. Os testemunhos que você está trabalhando, que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está fazendo na sua vida, são as coisas que Deus vai realizar na sua vida, amém, queridos? E Ele vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quem crê, diga amém. E aí, o que nós vemos aqui no versículo 16: eis nas palmas das minhas mãos te gravei. Esses dias
a pastora estava expulsando um demônio aí. E aí o demônio pegou e falou assim: eu não posso olhar para a tua mão. Aí a pastora falou: por quê? Porque tem uma marca aí nessa tua mão. Você sabia que a tua mão é marcada também? Você sabia que você que entregou sua vida para Jesus, você não entregou só a sua vida, você entregou o seu corpo inteiro? Por isso que você é o templo do Espírito Santo. Por isso que você, a Bíblia diz lá em Coríntios, que você é santuário de Deus. E você tem as marcas da cruz na sua mão. Sabia disso? Você não sabia, fique sabendo. Que você é selado. Você tem um selo, você tem uma marca. Você, talvez, por você estar nessa matéria, por você viver nesse mundo, você ainda não descobriu as coisas espirituais, você não consegue enxergar o mundo espiritual, mas o inimigo sabe quem você é. O inimigo sabe quem você é. Certa vez a Bíblia conta de um homem, de dois homens. Lá está em Atos capítulo 19, se não me engano, que eram os filhos de um judeu chamado Cefa. E eles foram então expulsar um demônio. E aquele demônio começou a se debater. E eles falaram assim: sai em nome do Deus que Paulo prega. E aí o demônio sabe muito bem quem você é no reino. O demônio sabe muito bem quem eu sou no reino. Ele disse assim: eu sei quem é Paulo. Eu sei muito bem quem é Paulo. E eu sei muito bem quem é Jesus que Paulo prega. Mas vocês eu não conheço. E olha, deu-lhe uma sova nos dois, que a Bíblia diz que os dois saíram pelados. Pelados. Então, entenda uma coisa. Quando você entrega a sua vida para Jesus e é sincero com Deus, quando você é sincero com o Pai, você, a partir daquele momento, o Senhor coloca uma marca na sua vida. E o inimigo não pode tocar naquele que tem uma marca, que é a marca do Cordeiro de Deus que está na sua vida. Amém, queridos? Você crê nisso? E aí, o que nós vemos aqui é que o Senhor marcou o seu servo. O Senhor está marcando o seu servo. Diz mais assim, versículo 5: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. O seu Deus é a tua força. Quem é o seu Deus? Como é o nome dele? É o Senhor Jesus. Esse é o teu Deus a partir de agora. Se você ainda não fez essa opção de entregar a vida para Ele, hoje é o dia de você deixar. Ele tem compaixão de você. A Bíblia fala sobre um cego. O nome dele era Bartimeu. Bar quer dizer filho, filho de Timeu. Filho de Timeu. Ele era cego. A Bíblia não fala que ele era cego de nascença. Ele pediu a Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E começou a clamar assim diante do Senhor. Então, as pessoas queriam impedi-lo, mas ele conseguiu chegar perto do Senhor. E o Senhor então teve compaixão dele e perguntou: o que queres que te faça? Ele falou assim: que eu torne a ver, Senhor. Então, alguém que já viu, ele não poderia dizer assim: que eu torne a ver. Alguém que nunca viu, poderia dizer assim: não, que eu torne a ver. Então ele um dia já tinha enxergado. E aí o Senhor então: faça-se conforme a tua fé. E naquele momento ele foi curado ali. Amém, queridos? Sabe o que é isso? É você expressar a tua dor para Deus. É você não ficar calado na hora da oração. Não fique calado na hora da oração, queridos. Não fique calado. Tem pessoas que a língua está travada.
Sabe por que a língua está travada? Porque a mente está travada. Porque o inimigo trava a sua mente para você não expressar a dor que você tem. Aquele homem, ele chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro. E a coisa que mais o Senhor quer fazer em nós é que hoje talvez a sua situação já não esteja mais como aquele cego, filho do Timeu. O Timão é aquele negócio do brinquedo das crianças lá, né? Do Timeu. O Bartimeu. O Senhor quer que você expresse, e Ele tem compaixão de você. Mas será que quando o Senhor te tirar desse deserto, você terá compaixão dos outros? Será que um dia você vai ver uma pessoa mendigo lá na rua? Porque esse cego chamado Bartimeu, ele era além de ser cego, ele era mendigo. Veja, um cego, ele não pode trabalhar. Hoje já mudou muito a tecnologia, eles leem no hebraico e tal, no braille. Nós podemos ler até no português, mas às vezes a gente não consegue nem ler o português. E você tem vista, você pode estudar a palavra. E a pessoa quer e não pode. Então, naquela época, ele mendigava, porque ele não tinha condições de trabalho. Mas o Senhor teve compaixão dele. Será que um dia você vai estar passando lá na rua e o mendigo te pediu uma esmola e você diz assim: não, vai trabalhar, vagabundo. Porque eu trabalhei. Porque eu, quando estava em dificuldade, trabalhei. Queridos, nós não sabemos a situação da pessoa. Nós não conhecemos a história dela. Nós não sabemos o que ele passou. Sabe, muitas vezes a gente tem tanto e não pode dividir um pouquinho só com aquele que precisa. Ter compaixão daquele, ter misericórdia daquele. As pessoas que mais Deus usa para repartir são os menos favorecidos, porque entre eles repartem o pão. Entre eles. E muitas vezes nós somos abençoados. E o Senhor quer nos abençoar muito mais, mas Ele não nos abençoa. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos compaixão daqueles que são os menos favorecidos pela vida. E aí o que nós vemos aqui é que o Senhor tem uma promessa para Israel. E o Israel aqui, quando ele fala em Israel, ele fala em você e fala em mim. Ele fala a respeito de nós. Ele diz assim, versículo 8, diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra, e lhe repartirei as herdades assoladas. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele nos socorreu. Ele diz assim: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri. E se você hoje acha que Deus não vai te socorrer, Ele vai te socorrer hoje nesse lugar aqui, amém, queridos? Pode ter certeza. Porque se você está passando lutas, Ele se compadece de você nessa noite. E Ele te restaura. E Ele vai te colocar. E ali você vê que eu li aqui, que Ele vai te colocar flechas na aljava. Sabe o que é isso? Ele vai fazer de você uma flecha. Ele vai atirar você para onde Ele quer. Ele vai te levar onde Ele quiser. Quem está disposto a ir onde o Senhor quiser te levar? Para dizeres aos presos: sai! Sabe o que é isso? Se você vier aqui na sexta-feira, você vai ver a gente expulsando os demônios da vida das pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão presas, elas estão amarradas em situações que talvez elas são vítimas. Quando você vê uma pessoa aqui,
possuída por um espírito maligno, muitas vezes não é porque ela quis, mas muitas vezes é por uma herança maldita, algo que ela traz já dos seus pais, dos seus avós. Talvez ela vem sendo amaldiçoada, a Bíblia diz assim, até a 4ª geração. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que o Senhor quer tirar você desse calabouço, e Ele quer te usar também para você libertar as pessoas. Ele diz assim aos presos, né? Sai, e aos que estão em trevas aparecei. Muitas vezes a gente manda vir lá o chefe, diz, apareça aqui você, porque tem uma causa na vida da pessoa. Tudo tem um princípio ali. A pessoa muitas vezes está com problemas espirituais, ou ela não vai para frente na sua vida, porque tem uma causa. E essa causa é algo que alguém mandou, ou é uma maldição hereditária. E aí o Senhor está dizendo aqui para você, que você vai dizer para as pessoas, agora que o Senhor te restaurou, agora que o Senhor teve misericórdia de você, que hoje você é uma pessoa bem-aventurada. E você então vai ter que usar de misericórdia com aquele que está perdido lá no mundo. Quem vai fazer isso aqui? Você sabia que quando a gente prega, a primeira pessoa que é aprovada é a gente? E você sabia que quando as coisas acontecem aqui na igreja, quando Deus libera uma palavra para a igreja, hoje ou amanhã ou nessa semana, o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho, e Ele vai sondar o teu coração, e Ele vai ver o seu coração, as suas atitudes. Se você é capaz de pagar um prato de comida para uma pessoa que está necessitada, se você tem esse coração despojado das coisas materiais. Por quê? Porque Ele está olhando para nós, lá para dentro da gente. Porque hoje nós estamos aqui na casa de Deus, muitos tão bonitão aí, botaram o paletó, as mulheres, para estar na mesa do Senhor, colocar a sua melhor roupa, né? Mas amanhã talvez você encontre um mendigo lá fora, e aí o Senhor vai te provar. Sabia que muitas vezes o Senhor pode enviar anjos disfarçados de mendigo na sua vida para te provar? Isso já aconteceu com a gente. A gente dá o prato de comida e procurar, mas estava aqui agora, não está mais, por quê? O Senhor faz sumir tudo. Comeu a comida e sumiu, porque era um anjo. Você vai receber visitação essa semana, pode ter certeza. Você vai ser visitado. Não sei se vai ser um anjo ou um mendigo mesmo, mas para você exercer essa misericórdia e compaixão de Deus. O que nós vemos aqui é que o Senhor tem misericórdia e compaixão de você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Pai, eu quero fazer aqui uma oração ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Pai, porque talvez venham pessoas no nosso caminho que são anjos para nos provar. Mas também hoje, Pai,
O Senhor quer ter compaixão dessa pessoa que sofre aqui hoje. Eu não sei qual é a luta dessa pessoa, mas eu quero te pedir pela vida dela. Talvez ela esteja numa situação tão difícil, e hoje o Senhor quer trazer vida para ela. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, quero orar por você, mas quero impor mão sobre você e liberar uma palavra sobre tua vida. Vem aqui. Quero que os líderes de célula, os obreiros libertadores também venham aqui ao redor dessas pessoas para me ajudar em oração. Deixa Deus liberar uma palavra sobre tua vida também, você que precisa da compaixão dele. Vem aqui. Pode vir mais para frente, queridos. O Senhor tem compaixão de você. O Senhor conhece tuas lutas, porque Ele chama você pelo nome. Então, antes de eu orar por você, eu quero que você ore agora. Que você, sabe qual que é a sua oração? É dizer assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa é a sua oração, pode começar. Fale aonde é o seu problema. Porque o Senhor chegou para o Bartimeu e disse assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: que eu torne a ver, Senhor. Porque eu sou humilhado, eu estou desprezado aqui. Eu tenho que mendigar, eu não tenho dinheiro para nada, eu sou um miserável. Eu estou sendo humilhado. Eu não nasci cego, Senhor. Então faça a sua oração, Ele está te ouvindo agora. Faça a sua oração aí agora. Eu não vou conseguir impor a mão e liberar uma palavra em todos, mas eu vou liberar uma palavra geral. Que eu achei que vinha tão pouca gente. Mas eu achei, mas o Senhor sabia hoje. O Senhor sabia a tua luta, e por isso Ele quer dizer para você que Ele tem compaixão de você. Ele quer sofrer tua dor, Ele quer te dar a vitória hoje. Ele quer tirar você desse lugar, desse buraco, dessa cegueira. Ele quer tirar você dessa vida de mendicância. E Ele quer te trazer para o reino da luz dEle. Ele quer te levantar hoje. Pode falar com Ele, Ele te escuta. Fala com Ele aí, feche seus olhos, fala com Ele. Fale com Ele, feche teus olhos aí, fale. Fale. Fale onde que está doendo para Ele, Ele te ouve nessa noite. Fale. Fale para o Senhor. Fale para o Senhor. Qual que é a sua luta? Onde que está doendo? Qual é o seu problema? Aonde que está doendo? Aonde você está sendo humilhado? Aonde você está sendo humilhado? Vai falando, vai falando. Não se importa com quem está do lado. Deixa o Senhor liberar uma palavra para você. Deixa o Senhor convencer você que Ele está do teu lado, que Ele está te carregando. Que ainda Ele está preparando você como uma flecha e vai colocar você na aljava dEle. Oh Senhor, o Senhor conhece esse povo, Pai. O Senhor conhece essas pessoas, ó Deus, que estão aqui sofrendo, Deus. Estão sofrendo, Pai. Estão sofrendo talvez com o casamento, talvez na família. Talvez seja um problema de vícios, ó Deus. Talvez essa pessoa está presa e o Senhor está dizendo: sai. O Senhor está dizendo: sai, sai daí desse lugar. Venha para cá. O Senhor quer te tirar das trevas e te transportar para o reino do seu amor. Porque o Senhor quer fazer isso na sua vida. O Senhor quer transformar
o seu deserto num manancial de águas. Ele falou isso aí. Ele falou que Ele quer trazer você para o manancial das águas. Ele quer fazer isso nessa noite. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ele transforma. Ele transforma. Ele vai transformar o teu deserto num manancial. Ele diz: saia. Ele diz: saia. Sabe, Ele está dizendo: saia desse lugar. Saia desse lugar. Eu não quero que você fique preso aí. Ele diz assim: apareça. Apareça. Ele vai mostrar para você aonde você estava. Quais eram as trevas que interrompiam a bênção de chegar até a tua vida. E aí, quando você estiver na bênção, quando você entender que o Senhor sempre esteve contigo, e Ele diz assim, que Ele te conhece desde o ventre da mãe, mas quando você tiver e ver a glória de Deus na sua vida, você vai ter misericórdia dos outros também. Você vai ver assim que um dia o Senhor te trouxe na luz, para a luz, você que andava em trevas. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Dia de Santa Ceia é um dia especial. É um dia em que os filhos de Deus se reúnem. Eu tenho algo assim. Isso é uma convicção minha. Eu não procuro falhar, nem marcar nada no dia de ceia. Porque eu creio assim que a ceia é algo tão espiritual. Eu creio numa renovação através da ceia. Numa renovação espiritual. E numa renovação física também. Porque quando eu como o pãozinho, Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. João 6:50 diz assim: esse é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então eu entendo que a ceia é algo que nos reveste. Eu sou revestido nesse dia, para mais um mês. Por isso eu procuro assim não viajar em ceia. Eu procuro não sair do reino. Faço de tudo para estar aqui. Isso é algo que eu transmito para a igreja, eu transmito para você. Não deixe. A Bíblia diz assim: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu tenho essa noção de que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu entendo então que a ceia é algo de Deus. A ceia é sentar na mesa do Senhor, é comer com Ele. Você não está vendo o Senhor, mas Ele está aqui, nesse lugar. E como Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está hoje aqui, está lá na outra igreja, está na outra da esquina e tal, e Ele está nessas igrejas que são igrejas de Deus, amém, querido? Igreja que não é de Deus, Ele não está, Ele está fora. Porque tem pastores que deixam Jesus lá para o lado de fora. Então eu entendo que o Senhor está aqui nessa noite. E a ceia, então, é o compromisso que eu tenho com Ele. É o meu compromisso. Eu mostro isso perante quem? Perante as pessoas da minha comunidade. E eu mostro que eu estou na ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue dele, que é o suco da uva,
que representa o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, amém? Então o sangue é aquele que purifica você de todo pecado. Então como é que eu não vou participar do sangue do Senhor Jesus? Como? Como que eu priorizo outras coisas e não estou aqui? Amém, gente? Você consegue entender isso? Isso não é uma cobrança, porque isso tem a ver com sua fé, meu irmão. É sua fé. A minha fé é essa, eu estou falando da minha fé, como que eu vejo a ceia. Eu não marco nada na ceia. Pode me convidar para uma viagem, num iate e tal. Primeiro que eu não gosto nem de andar em barco, porque eu não tenho medo do diabo, mas de negócio de barco aí já... Eu prefiro morrer ou de velho ou do infarto, mas de afogado acho que o cara fica lá, é esquisito aquilo, né? Então, a ceia do Senhor, mas a ceia que Ele deixou é para os seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Entenda uma coisa, olha, veja bem. Ele diz assim, no verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Veja só, se isso é uma promessa, como que eu não priorizo isso? Como que eu não priorizo a ceia? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que dia é esse? É o dia em que talvez alguns não vão ressuscitar. Ai, 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 gente, e aí, como é que fica? Sabe por quê? Porque se o Senhor Jesus não arrebatar a sua igreja, quem sabe o que é arrebatamento aqui? Levanta a mão. Muita gente não sabe. Tem que vir para a escola bíblica, amém? Nova criatura começou hoje. Dá tempo ainda, vem a semana que vem, 15 para as 6 da tarde. Se o Senhor não arrebatar a sua igreja, ou seja, você não passa pela morte, mas se a igreja não for arrebatada, ou seja, todas as igrejas da terra não forem arrebatadas, você irá morrer. Então, um dia, você poderá ressuscitar, porque a Bíblia diz que aquele que morreu, ressuscitará primeiro. Quem morreu em Cristo, ressuscitará primeiro. Quem morreu sem Cristo vai ficar aguardando o dia do juízo, lá no final. Amém, queridos? Entende isso? Então, se ele está falando assim, que eu o ressuscitarei no último dia, é aquele que tem parte com o Senhor. Quem não tem parte com o Senhor não ressuscita, fica morto. Ou seja, aí você vai dizer assim, mas acaba? Não, não acaba. Sabe por quê? Porque a alma não morre. Morre a matéria. A sua alma fica viva. E a alma dessas pessoas que não ressuscitaram com Cristo estão perecendo no fogo do inferno. E é isso que acontece, simples assim. E se tem uma coisa que hoje não é pregado nas igrejas, é sobre salvação. E se tem uma coisa que na aliança você vai ouvir, é sobre salvação. Amém, querido? Você vai ouvir. Porque nós, desde a fundação desse ministério, domingo e sexta-feira, então, meu Deus, as pessoas se arrepiam quando vê os demônios aqui, porque sabe que se ela não entregar a vida para Jesus, ela vai para o inferno junto com aqueles que querem carregar a alma dela. E as pessoas estão vivendo uma vida dissoluta nessa terra, não querem nem saber das coisas de Deus. Correndo atrás de dinheiro, de um monte de coisa e tal. Não que isso não seja bênção. O dinheiro tem que ser teu servo e não você servo dele. Você tem que botar o dinheiro, você vai trabalhar para mim, mas eu não vou ser teu escravo, não.
Tem pessoa que quando compra uma chácara, agora é escravo da chácara, vive lá na chácara, esquece as coisas de Deus. Quero ver no último dia, se você vai ressuscitar primeiro. Talvez não seja para vocês aqui. É que nós estamos gravando lá e depois sair vai estar na internet, a pessoa vai escutar. Então, queridos, entenda uma coisa. A sua vida, você é que comanda ela. Deus, Ele deixa você à vontade. Tem gente fazendo o que quer, casa, se dá em casamento, prostitui, faz um monte de bobagem aí. E Deus está lá. Mas um dia virá o dia que você juntar os quichute. Os mais antigos aí que jogaram bola aí lá na terra, sabe o que eu estou falando. Quichutinho lá, você jogava na terra. Então um dia você vai, ó, caixãozinho lá. Naquele dia você vai ver para onde vai sua alma. E aí a ceia do Senhor, Paulo vai falar aqui várias coisas lá em 1 Coríntios capítulo 11. Eu não vou ler todos os versículos. Mas ele diz assim coisas tremendas. Ele diz assim, que no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tem pessoas dormindo na vida espiritual, meu irmão. Brincando com as coisas de Deus. Hoje está na casa de Deus, amanhã está na balada. E acha que está tudo certo. Quero te dizer que você já está condenado. Se você não arrependeu hoje aqui, no altar de Deus. Hoje eu tenho certeza que você está salvo. Mas se amanhã você voltar a aprontar, então se cuida. Porque volta e meia a gente está fazendo aí ofício fúnebre. Eu não quero que seja você a próxima. Eu não quero ter o desprazer de fazer o teu ofício fúnebre lá, meu irmão. Eu quero ter a alegria da gente poder caminhar junto, da gente poder ganhar alma junto, da gente poder alegrar com o Senhor, fazer festa para o Espírito Santo, alegrar com as almas que o Senhor vai trazer, cuidar delas, levar para a célula, começar a discipular pessoas, amém, queridos? É nisso que o Senhor está falando para você hoje aqui. Mas tem que ficar uma coisa clara, que hoje eu vejo muito, é que as pessoas estão brincando com a sua salvação. Brincando. É o tal do não dá nada e o nada a ver, dois demônios. Não dá nada, esse aqui não dá nada, aí depois nada a ver, e aí vai, deixa o inimigo começar a encher o seu coração. Amém, querido? Não entra nessa. A ceia, ela é do Senhor, ela não é minha. Porém, quando você for participar, você tem que discernir o que você está fazendo. Senão, a Bíblia diz que você adquire condenação, ou seja, juízo para si. Como que é isso? Você está legalizado diante de Deus? Você já batizou? Eu não vou dizer para você não participar. Ah, pastor, não batizei. Por quê, pastor? Por que você não batizou? Ah, porque eu tenho que sentir. Na Bíblia não tem sentimento, gente. Na Bíblia, a coisa de batismo é racional. Você tem que dizer assim, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então tá, então eu vou me batizar agora. Amém? Agora não, porque nós não temos aqui batismo aqui na igreja, mas nós batizamos você lá no Rio, que é onde a gente faz o batismo. Então está legalizado diante de Deus, está tudo certinho. Ah, pastor, então eu vou ter que esperar eu ficar certinho para mim, para que eu possa participar da ceia. Não é assim, querido. Você tem que pedir para o Senhor sondar teu coração todo dia. Senhor, mostra para mim onde que eu estou errando. Se eu sou um bom marido, se eu sou um bom pai, se eu sou uma boa esposa, se eu sou auxiliadora em casa, se eu faço a janta para o marido, ele chega cansado, ou ele chega cansado e diz assim, vire lá, nego, velho.
vai esquentar os pratos lá, vai fazer janta para você. Você sabe que tudo isso Deus está vendo? Sabe que Deus está vendo você, jovem, que você não arruma uma cama dentro da sua casa, você não lava um prato lá dentro. Sabe que isso é pecado diante de Deus? Sabe que você não colabora em nada com a sua mãezinha, com a sua avózinha lá? Aí depois a pessoa quer pagar de irmão aqui. Paletozinho. Cuidado. Quem está falando aqui é o profeta de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Crê que Deus nos usa aqui? Crê que você tem que cuidar da sua esposa como vaso mais frágil? Crê, esposa, que você tem que honrar seu marido? Crê você, filho, que tem que obedecer seus pais? Hoje nós vimos lá na escola bíblica todas essas coisas. E aí sim, então, eu tenho que perdoar meu pai, minha mãe, eu tenho que perdoar a mulher, tenho que perdoar a ex-esposa, a ex-marido, eu tenho que perdoar e tal. Então é o seguinte, você pode participar, mas você faz um compromisso com Deus de procurar a pessoa que você tem coisas para acertar e vai essa semana acertar lá. Vai reconciliar com o teu irmão. A Bíblia diz assim, que quando as pessoas vinham trazer oferta no altar, elas deixavam a oferta aqui perante o altar, antes de colocar lá no gasofilácio. Deixava aqui, tinha que ir lá reconciliar com o seu irmão, depois vinha e apresentava. Sabe por quê? Porque Deus não aceita coisas, uma coisa que é espiritual, que é aquilo que você oferece para Deus, e quando fala de oferta, fala muitas vezes de trabalho. Talvez você está trabalhando para Deus, achando que está fazendo o melhor para Ele, e tem pessoas brigadas lá contigo, pessoas que você está enrolada lá fora. Então eu tenho que apresentar o que eu ofereço para Deus, o meu trabalho para Ele, e vou lá, reconcilio com o meu irmão. Aí depois eu venho fazer a obra dele. Amém, queridos? Entenderam isso? São coisas espirituais que estão ligadas no físico. Tudo aquilo que você faz aqui, no espiritual tem poder. Por isso que o Senhor falou assim, tem muita gente dormindo dentro da minha igreja. O dormir é espiritual. Tem pessoa que acha que está fazendo as coisas para Deus e ele não está recebendo. Está fazendo para você mesmo. Ou para ser visto pelo pastor ou pelos líderes da igreja.